Olá, signo de Libra, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura mais específica, né? O que que você não está vendo aí na sua vida, ok? Vamos lá. Para quem quiser fazer uma leitura particular, lembrando que todo mês eu vou ter um cupom, só que como é que você vai conseguir esse cupom? Manda um oi lá para mim no WhatsApp, tem aqui na descrição do vídeo. Se você também gostou do vídeo, quer comentar, ressoou com você, também você pode fazer isso lá, comentar comigo, eu vou interagir com você. É muito difícil interagir aqui nos comentários do YouTube, e às vezes até porque é difícil mesmo eu responder. Mas lá eu acabo respondendo com um áudio, né, se não tiver nenhum problema para você. E eu vou ficar muito feliz com o seu feedback. E assim também você não se expõe aqui na internet, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem quiser o cupom, todo mês vai ter, tá? Então, entre em contato lá comigo. Vamos lá, Libra. Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Vivere, Veniversum, Vivus, Vit. Vivere, Veniversum, Vivus, Vit. Vivere, Veniversum, Vivus, Vit. Vamos lá. Librianos. Vamos pegar uma carta aqui para vocês. 7 de copas. É o anjo 47, que fala de contemplação e de fazer... Ele te ajuda, né, a fazer com que uma verdade seja conhecida nos processos legais, ok? 7 de copas é uma carta de ilusão, né? O que você não tá vendo? Olha, ou você está se iludindo, porque isso eu não falei pra vocês, né? Essa leitura eu comentei nos outros signos. Alguma coisa você pode não estar vendo porque você tem um bloqueio, né? Então, no caso aqui, você pode estar se iludindo, então, por um acaso, essa carta vai ter tudo a ver com o tema da própria leitura, mas pode ser também que alguém esteja te iludindo, tá? Ou esteja escondendo, não permite que você veja alguma coisa, tá bom? Então, a gente já sabe que aqui, para quem tá num processo legal mesmo, da justiça, ou negociando alguma coisa, preste atenção. Por quê? Porque essa leitura é sobre o que está acontecendo agora com você. E aqui está dizendo que você precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade e tentar ver as coisas com mais clareza, porque pode haver aqui detalhes e verdades que podem mudar, né, o percurso aqui da sua negociação, do seu contrato, tá? Então é interessante você prestar atenção. Aqui pode ser sobre pessoas também, né? Às vezes você pode estar olhando para as pessoas, contemplando aqui no sentido de estar não analisando, né? Não analisando assim de uma maneira tão crítica, mas você sabe quando a gente percebe quer ver um exemplo? Então, tem uma pessoa que é sempre muito legal, mas na prática, no dia a dia, você vê ela tratando os outros de qualquer jeito, ou, assim, a gente não pode julgar nenhuma pessoa por causa de um ato, ok? Tem um ditado taoísta que fala o seguinte, né? Ele diz o seguinte, que eu não tenho medo de um homem que matou 10 mil pessoas. Eu tenho medo de um homem que matou 10 mil vezes. Por quê? Porque às vezes você tá numa circunstância e tá numa guerra, por exemplo, que isso tinha muito a ver com a guerra, né? E aí na guerra se morre, porque naquele momento tem muita gente ali, se morrem muitas pessoas. Mas você pode ter, você 10 mil vezes que você matou, significa que a primeira vez você matou, a segunda vez, será que você precisava matar todas as vezes? Entende que aqui a gente pode ter um desvio mesmo, no sentido da pessoa ser má, né? Não numa circunstância infeliz. É claro, gente, que a gente tá falando 10 mil, uma vida vale, tá? Isso é só a questão filosófica, né? Acho que vocês conseguem compreender pelo amor, né? Então, tá bom. Então, essa é a ideia, tá? Então, pode ser também que seja sobre pessoas, né? Então, talvez você esteja se iludindo a respeito de alguém, ou alguém está te iludindo, né? Ou você está iludindo alguém. Aí, né, vamos ter as várias combinações. Análise combinatória aí para os professores de matemática, os professores podem dizer quantas opções temos, né?
Mas temos muitas combinações aqui. Mas a ideia é de que tem realmente uma ilusão. Alguma coisa não está sendo vista, mas é o óbvio, né? Provavelmente tem muita gente no seu entorno que tá vendo e você não. Pra ser assim tão óbvio, né? É como se você tivesse dificuldade. Principalmente se você gosta de uma pessoa, você tá com dificuldade de ver o caráter dela. A gente pode amar quem for, tá? Às vezes a gente ama uma pessoa porque todo mundo merece ser amado, né? Todo mundo merece, mas você tem que amar uma pessoa tendo consciência né, do que ela é capaz, entendeu? Não é porque você ama uma pessoa que você muda a natureza dela. É claro que o seu amor pode ajudar ela, de repente, a mudar, se ela quiser. Mas não é porque você ama que naturalmente a pessoa muda, ok? Então, às vezes tem isso, né? Eu amo muito uma pessoa, então eu quero acreditar que ela só tem um lado bom. Isso é complicado. Pra você, pra pessoa, pra todo mundo, né? Então pode ser que esteja você tenha uma situação assim, tá bom? Vamos pegar uma outra cartinha aqui. Pra Libra. Claridade, montanha. A gente tem o número 16. 16 dá o número 7, né? Consciência, claridade, clareza. O 16 é a carta da torre. O 16 fala da ruptura. E o 16, que é a torre fala de ilusão, 7 de copas também. Gente, se mais do que tá saindo aqui de que, cuidado, você está sendo iludido, não tem, né? Ou você tá iludindo alguém também, pode ser, né? Por que acontece se você estiver iludindo alguém, tá? Alguma coisa vai vir à tona, porque a claridade vai chegar, então tome cuidado, tá? É nesse sentido, mas você sabe em que ponto você tá? Às vezes a gente não quer iludir alguém por mal, tá? Mas iludir alguém significa, às vezes é importante a gente, vamos supor, alguém tá, que é uma opinião sua, você sabe que a sua opinião é muito importante. Você sabe que se você der a sua opinião nua e crua naquele momento, não vai fazer a pessoa mudar, só que vai deixar a pessoa super infeliz. E a pessoa está num momento de reconstrução. Então, a verdade, ela tem que ser... a gente tem que ter essa misericórdia ao falar as coisas. Então, não é que a gente vai iludir a pessoa, mas na verdade, eu brinco que às vezes a gente precisa de um pouco, não de ilusão, mas essa ideia, acreditar, né? A ilusão, ela é muito fácil de acessar. Então, num primeiro momento, como um pozinho ali, né, como uma pimentinha que você coloca na comida, ok. Não como um estilo de vida, tá? Depois a pessoa pode ter uma certa autoestima, e depois a pessoa tá mais estruturada, se você convive com a pessoa, né, você vai ali colocando de uma maneira, né, amorosa as coisas, né? É muito difícil quando a pessoa pergunta a sua opinião, se você é pega de surpresa, porque você acaba tendo que, às vezes, iludir, né, a pessoa. Mas, se você, vamos supor, filho, né, você percebe que o seu filho tem um potencial, então você vai incentivar ele, né, mas ao mesmo tempo também você vai ver se ele realmente está conseguindo desenvolver esse potencial ou não. Você não vai cortar o filho, né? Se o seu filho começou a tocar, ele não vai, talvez quase ninguém tenha sido Mozart, tá? Vamos supor que ele está tocando um instrumento. E nem precisa, ele só quer tocar um instrumento, entende? Então, seria mais ou menos isso. Então, você pode fazer esse aspecto da ilusão, mas a gente tem que tomar cuidado. Então, tem algo aqui que você precisa tomar consciência. Por isso que eu falei, se você está iludindo alguém nesse sentido. Agora, se for no sentido ruim, aí também é uma circunstância pior. Mas eu quero dizer que às vezes a gente pode estar iludindo uma pessoa achando, sabendo, né, ou imaginando que está fazendo bem para ela. A questão é que, se a pessoa descobre que aí uma verdade vai chegar, então é complicado. Bom, por que a verdade? Porque a gente está falando que alguma coisa vai cair, vai ruir, e a claridade vai chegar. Então, quando a gente está na montanha, no topo da montanha, que é o caso aqui da moça, né? No topo da montanha a gente passou a poluição, a gente passou por um monte de lugar, tanto que aqui tem gelo, provavelmente uma montanha muito, muito alta, tá? Então, a gente tá num ponto ali onde eu tenho mais clareza, não só do que eu sinto. Aliás, a clareza nem é sobre o que eu sinto, né? Aqui eu tenho uma clareza mental, porque o emocional tá congelado, ó. Então, eu tenho clareza porque eu deixei o meu emocional de lado, e aí é mais fácil de derrubar uma ilusão. Tanto quem tá te iludindo, né? Ou é a circunstância, se você tá fazendo algo que você acha que tá fazendo bem a alguém. De repente, você vai ter a clareza, né? Se você tirar esse emocional, você vai falar, poxa, tô fazendo bem, tô fazendo mal, né? Ou aquilo que eu te falei, se você tem que ter clareza, você não pode se iludir.
Às vezes a pessoa ela é o que ela é, você que está projetando algo que você quer acreditar que ela seja, que ela não tenha nenhum defeito, por exemplo. Mas aqui também você, se você tira a variável emocional, você vai ver com clareza, tá? Então tá tudo converge para esse ponto, tá bom? Vamos pegar 6 cartas, perdão. 7 de espadas. Ai, gente, ó. 7. No fundo, 16 é o 7. E agora 7 de espadas de novo. Gente, aí. E aqui já começa a ficar um pouco perigoso, né? Vamos dizer assim. Porque no 7 de espadas eu tenho um prejuízo, tá? Tem algo aqui que você tem que abrir os olhos antes de você ter algum tipo de prejuízo. Seja um prejuízo, né, de amizade, por exemplo, né? Então, a pessoa vai descobrir que você tá fazendo isso e depois, então, há um prejuízo, não é isso que você quer, provavelmente. Ou vice-versa, se alguém estiver fazendo isso com você, a pessoa tem que ser clara com você rapidamente, não é? Tem que falar, olha, sabe, aconteceu isso, né? Porque provavelmente, apesar de não ser exatamente confortável saber algumas verdades, mas você vai perceber que a pessoa não fez por mal, ela vai se explicar. Agora, o difícil aqui é a descoberta. Se essa claridade chega, seja lá quem está iludindo, essa pessoa que ilude, se alguém está iludindo, seja você ou outro lado, ela tem que chegar e falar, tá? Porque senão há algum tipo de prejuízo. Tá? E aqui ela já está participando, pode ser até que algum prejuízo já tenha dado, né? Isso já devia ter sido clarificado faz um tempo. E no seu caso, se isso é uma coisa interna, se você não consegue ver as coisas com clareza, né? Isso também já está te causando prejuízo, ou te causará, tá? A Imperatriz. A Imperatriz fala de abundância, só que assim, tem uma abundância aqui, que ela, o 7 de espadas, fala de alguém que pode tomar, ou simplesmente eu posso perder, ou eu estou me boicotando, ou eu mesmo estou me prejudicando aqui, porque o 7 de espadas pode ser isso, a justiça. 8 com 3, 11, a força. Deixa eu pegar as demais cartas. A torre. Gente, como a leitura converge, né? Aqui a gente tem duas energias em os enamorados. E o 6 de espadas. 11 com 16. 17, 27, 9, o eremita. Olha... Aqui é muito importante ter clareza. Se alguém tá te enganando, você vai descobrir. O que vai acontecer? Você vai romper com esta pessoa, ok? Eu vou pegar mais cartas para entender direito. Você tem uma ruptura e depois você tem os enamorados, tá? Uma escolha. Ou aqui a torre, ela vai representar essa queda dessa ilusão, né? Mas não é um tombinho qualquer. Cair de uns... né? É um tombaço isso daqui. Isso daqui não é qualquer coisa. Na torre a gente sabe que ela traz um desconforto. Tá? Mas acontece que está saindo a questão dos enamorados, com duas energias em. Então, o que acontece aqui? Isso aqui for um relacionamento. Aqui tudo vai estar relacionado a uma questão de relacionamento, seja ele qual for, profissional, compra e venda, tá? Aqui tem alguém que está levando vantagem. Pode ser também aqui, como eu falei para vocês, a questão de justiça, processos legais, justiça, tá? A verdade vai vir à tona sobre um assunto aqui. Ok? Então, tem que ficar bem de olho aqui numa situação. E aí, o que pode acontecer? Um negócio que poderia acontecer, ou um novo trabalho, que você fosse assinar um contrato, pode ser que aqui tenha algum tipo de rompimento, a princípio. Fala, então, eu não vou fazer isso, eu preciso entender direito o que está acontecendo. Mas eu vejo com a carta dos enamorados que há a possibilidade, sim, de ser retomado, mas com mais clareza. Então, se for um relacionamento, se for um negócio, se for um emprego... Tem alguma coisa aqui, né? Como diria, né? Os mineiros tem caroço nesse angu, né? Os filósofos. Então, assim, tem caroço nesse angu, né? Alguém vai achar esse caroço, eu não sei se é Libra ou se é pessoa, né? E aí, aqui tem uma ruptura, pode até ter um afastamento. Só que o que tá acontecendo aqui, que esses namorados diz que depois há uma retomada aqui, tá? Mas aí há uma exigência, uma mudança radical aqui a respeito de alguma coisa. Então, se é um contrato, tem uma cláusula lá que ou tira ou tem que fazer um texto completamente, sabe? Tem que mudar completamente aquilo que tá lá, que alguém não vai aceitar.
tá? Se for relacionamento, tem a possibilidade de volta? Tem a possibilidade de volta. Demora-se um pouco para avaliar isso, porque todo mundo... O que acontece? Que quando a coisa vem à tona e não é... Eu sinto que aqui ninguém deu o primeiro passo para deixar a coisa esclarecer. Alguém deixou a coisa rolar, que seja livre ou seja o outro lado, tá? Só que o que acontece? Existe um tempo de retomada aqui, provavelmente, de confiança, né? Provavelmente. A primeira linha temos a carta da força, né? A força significa coragem, mas pode ser que alguém aqui quis se impor, né? De alguma forma, porque a carta oculta tá assim. Entende? Se eu tô levando vantagem aqui, então alguém quis se impor de alguma forma, ou se achou... Se eu quero levar vantagem, não sei, essa é uma percepção minha, posso estar errada. Se eu quero levar muita vantagem em relação a alguém, porque eu me acho especial. Eu acho que eu tenho esse direito. Então, né? Se você leva vantagem a respeito de alguém, você se sente superior. Você se acha especial, você acha que está acima da lei e da ordem. Né? E se não precisasse de lei e ordem, não haveria os 10 mandamentos, né? Então, principalmente para as pessoas religiosas, eu falo que tem, né, como diria o Dante Alighieri, né, para as pessoas que traem, inclusive a própria religião, já que acredita, o inferno tá lá, e os piores dos infernos é para os traidores, não é? Então, assim, você não consegue cumprir as leis, seja ateu, né? Ou à toa, o pessoal brinca, né? Eu não tenho nada contra ateus, tá cheio de ateus maravilhosos, tá? Enfim, quem me conhece sabe o que eu penso. Bom, o que eu quero dizer? Aqui é preciso retomar uma confiança, ok? E vai ter que haver uma mudança muito grande aqui, tá? Eu tinha falado que dava, ali dá 11, dava a carta do eremita, a carta oculta, tá? Então, existe aqui um distanciamento. Mesmo quando se volta, ainda mais que a gente tem duas energias a energia aí, todo mundo tá mais fechadinho no seu quadrado. Eu tô aqui junto com você, mas ainda mais com a carta do eremita como carta oculta, eu tô aqui, mas eu confio desconfiando, eu tô aqui. E eu tô vendo essa experiência, essa relação, ela é importante para mim, porque no final das contas, os enamorados estão aqui e há uma retomada. Então, se não fosse importante, não haveria uma retomada. Só que agora eu tô mantendo um certo distanciamento, porque o eremita faz isso. Ele pode... Primeiro que ele não é exatamente a carta social, né, de se relacionar com as pessoas. Porém, tem uma fase do eremita, né, que a carta tem sempre duas fases, né, porque como é um processo contínuo, a viagem do louco no tarô, então a carta tem duas fases, uma fase de que eu brinco que é a de entrada na energia da carta e depois a de saída. A saída, vamos dizer assim, do eremita é a carta onde eu aprendi alguma coisa internamente, porque com certeza toda essa ilusão, seja tenha sido você, tenha sido a pessoa, implica aqui em alguma coisa que você tem que olhar para dentro de si e transformar, sem dúvida alguma. Tanto que depois é através da transformação que você tem capacidade de colocar os pingos nos is, né? Mas tem o eremita depois que ele continua dentro do aspecto dele, mas ele tá caminhando e ele tem uma luz. Muitas vezes essa luz serve para as pessoas, não é? O eremita não tá indo iluminar o caminho de ninguém, mas se no caminho ele encontra alguém, essa pessoa pode se beneficiar da luz dele, né? E muitas vezes isso acontece, tá? Ele tá andando lá com a luzinha dele, que é esse conhecimento interior. Esse conhecimento interior, se você convive com alguém assim, você vai apreciar. Então, pode ser você que tenha isso, pode ser a pessoa, pode ser ambos, né? Libra e a pessoa. Mas aqui eu mantenho o meu caminho, eu não vou mudar nada do meu caminho. Então, eu volto a ter aqui uma parceria, mas com maior individualidade. Se isso for um relacionamento, eu vou ter um tempo de distanciamento, provavelmente. Né? Um momento para transformar e deglutir, né, isso tudo que aconteceu. E depois, quando eu sigo novamente, há uma mudança radical. E para as relações, eu posso ter esse ar de distanciamento. Mas por quê? Porque eu tô com a carta do eremita, tá? Então, agora eu sei onde eu tô, para onde eu tô indo. Se a gente for junto, enquanto a gente tá nessa estado for junto, maravilha. Mas depois, se a gente estiver tomando destinos diferentes, eu não vou mudar o meu destino. Então, é uma coisa que... É uma relação, por isso os enamorados com dois ins, né? Onde cada um tá no processo interno. Tá? Então, é uma relação que pode parecer um pouco mais fria, ok? É isso. É isso, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Boa sorte, tá?
A verdade vem, a clareza vem, no fundo é bom para todo mundo. A imperatriz, que é a abundância, né? Para ela estar no seu potencial máximo, né? A gente tem que saber, por exemplo, se ela é uma terra fértil, eu tenho que saber qual a melhor semente a ser plantada, né? E aí, de repente, eu tenho uma terra fértil, porém, eu estou em um clima X, Y. Então, eu tenho que saber qual é a semente. Então, pode ser o que que acontece aqui? Que você também potencializa, né, a sua abundância, tá? Não tenha dúvida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.